A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no nosso itinerário quaresmal, lendo o livro Na Presença do Deus Vivo. Chegamos no 26º dia com o tema Tive Medo e Me Escondi. Estamos na página 200. Vamos à leitura. Há um medo que nos afasta de Deus, que nos faz fugir dele, porque tememos encarar a verdade e ser punidos pelos nossos pecados. Foi o que levou Adão a dizer para Deus: tive medo e me escondi. E há um medo que nos afasta do pecado e nos faz fugir para Deus, a fim de que nos preserve da queda. Ele se chama temor de Deus. Explico. A águia, quanto mais alto voa, mais perto fica do sol. A alma, quanto mais tem esperança, mais se desapega deste mundo e mais alto sobe em direção a Deus. Por vezes, isso causa vertigem, um certo frio no estômago, um medo de despencar. Eis o motivo pelo qual a esperança sempre vem uma cota de receio. Mas ele não nasce de Deus, e sim de nós mesmos, porque sabemos que podemos falhar a qualquer momento e não corresponder ao que Deus quer de nós, já que podemos cair no pecado. Sim, jamais podemos esquecer que Deus nos fez livres e capazes de fazer escolhas com todos os perigos que isso implica, inclusive o de não perseverar e perder a salvação. Quem somos nós e qual é a nossa força para resistirmos a tantas investidas do diabo? Que esse receio nos sirva para que, vendo a nossa fraqueza e falta de recursos, sejamos humildes diante de Deus e na oração lhe peçamos socorro. A oração é como uma espada afiada que devemos trazer sempre desembainhada para podermos nos defender nessas horas de perigo. Que esse receio, o temor de Deus, seja a proteção contra as tentações, pois quem teme a Deus se esforça por evitar as ocasiões de pecado e por se manter firme na fé. São muitos os que dizem: Senhor, eu me entrego inteiramente em tuas mãos, confio em ti, faz de mim o que tu quiseres. Mas quando Deus começa a mexer em suas vidas e a mover suas estruturas, são poucos os que não mudam de ideia. Essa confiança exige certa aceitação para receber de boa vontade qualquer coisa que Deus enviar, sofrimentos ou alegrias, perseguições e calúnias, ou aplausos e elogios. Para alcançarmos a vida eterna, é necessária ainda a nossa cooperação. O problema é que não somos tão confiáveis assim, e podemos faltar com a nossa parte. Inclusive o demônio se esforça muito em nos afastar da oração, porque ele sabe que contra uma pessoa que reza, ele nada pode. Por isso Deus vê com bons olhos esse nosso temor. Ele quer que, por um lado, desconfiemos de nós mesmos, para que, estando de pé, não venhamos a cair no que vai nos arruinar. Mas, por outro lado, Ele quer que tenhamos certeza de que poderemos contar com sua bondade e amparo, sempre que lhe pedirmos. Para Ele, o que vale não são as nossas capacidades, e sim a nossa disposição para atendê-lo prontamente e fazer o que Ele nos mandar. Vamos à nossa reflexão. Ao dizer tive medo e me escondi, remete ao primeiro registro de medo na história bíblica, Gênesis capítulo 3, versículo 10, aonde Adão teve medo porque havia comido da fruta. Ela reflete uma reação humana comum. Quando nos sentimos vulneráveis, culpados ou insuficientes, um instinto é buscar um esconderijo para evitar o julgamento ou a dor. Quero trazer 3 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, muitas vezes esconder-se não é um ato físico, mas emocional. Escondemos nossos verdadeiros sentimentos, falhas ou até nossos talentos. O medo de não ser bom o suficiente cria uma barreira que nos impede de viver com plenitude. O que você tem escondido? Segundo ponto, em Gênesis Deus pergunta a Adão: onde estás? Essa pergunta não é sobre localização, mas sobre estado espiritual. Na reflexão cristã, isso mostra que Deus continua buscando o ser humano, mesmo quando esse tenta se afastar por vergonha ou consciência pesada. Precisamos romper todo o ciclo de isolamento. Você tem fugido de Deus? E terceiro ponto, o medo pode ser um instinto de sobrevivência, mas permanecer escondido impede o crescimento. Para superar o medo de se expor, é necessário aceitar a imperfeição. Também trocar o medo pela confiança. Também dar voz à verdade.
Tive medo e me escondi pode ser o começo de uma história de autoconhecimento. O desafio não é nunca sentir medo, mas responder à pergunta: onde estás? Saindo de trás das árvores da sua insegurança para viver com autenticidade. Que Nosso Senhor nos dê a graça de romper com todo medo. Vamos fazer juntos a oração final que consta no livro, mas você pode acompanhar comigo pelo vídeo. Oremos. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, de joelhos ante a vossa divina presença. Eu vos peço e suplico, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, de esperança e de caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e vontade firmíssima de me emendar. Enquanto, com sincero afeto e íntima dor de coração, considero e medito em vossas 5 chagas, tendo bem presentes aquelas palavras que o profeta Davi já dizia de vós: ó bom Jesus, transpassaram minhas mãos e meus pés e contaram todos os meus ossos. Rezemos esse Pai Nosso, pedindo ao Senhor a graça da perseverança, da fidelidade, para que possamos nos converter a cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.